Olá, irmãos, boa noite. Vamos, assim, nesse momento estar meditando na palavra de Deus, mas antes eu quero lembrar os irmãos de estarmos orando pela nossa Assembleia domingo, também não esquecer de orar pelas famílias, né? E os enfermos também, vai estarmos sempre clamando ao Senhor pela sua infinita misericórdia na vida de cada um dos filhos dele, né? Então, vamos estar orando também pela conclusão da obra da Casa Pastoral, para que Deus possa assim nos dar a graça de estarmos concluídos. E se você tem assim disponibilidade, participe também, que vai ser útil para nós e agradável aos olhos de Deus, ok? Meus irmãos, essa noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 14. Gálatas capítulo 1, versículo de 11 a 14. Versículo de 11 a 14 diz o seguinte: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo. Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por nos permitir, Pai, de estarmos trabalhando e nesse momento, Pai, estar adorando ao Senhor e louvando e aprendendo com a Tua bendita palavra, Senhor. Também queremos te pedir, Pai, em prol da diretoria da igreja, dos departamentos, das famílias, ó Deus, que eu possa estar abençoando grandemente. Também os irmãos, Pai, que estão, assim, com algum tipo de enfermidade, que o Senhor possa estar, assim, dando a restauração da saúde de cada um, especial o irmão Florisvaldo, para esse acidente que ele sofreu, que o Senhor possa estar abençoando e guardando ele, Pai, para que ele possa voltar à normalidade o mais breve possível. Também te suplicamos tuas bênçãos sobre a vida da família do irmão Binevaldo, né? Que você possa estar abençoando grandemente, ó Pai. Também o irmão Aloísio, você possa estar assim, na recuperação dele. Temos aí o pastor Eurípides, a irmã Hélia, a irmã Ivana. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades de cada um dos teus filhos. Nos dá também agora, neste momento, a tua direção para falarmos a tua santa e bendita palavra e que ela venha edificar nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos. Nós, lendo esse texto e meditando nele, nós podemos entender e ver que Paulo, ele continua na defesa do Evangelho e ele agora fala do Evangelho de Cristo e sinaliza que existe realmente pessoas que querem dar um outro direcionamento para ter assim um privilégio, né? Então, dizer eu fiz isso, eu aprendi isso, ou trazer uma novidade, a palavra correta é tem alguns que queriam trazer novidades dizendo que não era bem assim, querendo mudar alguma coisa. E por isso que nós podemos ver nessa noite, queríamos pensar um pouco do seguinte tema: a perfeição, como conseguir? Ser perfeito, nós sabemos que até agora na Terra só teve um, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, mas com isso, nós sabendo que Ele foi perfeito e que nós somos a imagem e a semelhança dEle, então nós sabemos também que não vamos conseguir aqui neste mundo alcançar a perfeição, mas não podemos desistir de correr atrás da perfeição. Por isso que Paulo ele nos leva a entender que o Evangelho de Cristo, se for seguido de perto, se for a observar direitinho, nós vamos estar cada dia melhorando e quando chegar no céu não vai ser difícil nós alcançarmos, de nós termos assim o complemento da perfeição. Queremos saber perfeito só no céu, né? Então, o evangelho que Paulo anunciava,
que Paulo anuncia é de Cristo. E ele descreve isso muito bem, né? Quando ele está falando do Evangelho, ele descreve isso muito bem no versículo 11, que ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, tinha homens que tinham buscado fazer algo diferente para dizer que, tipo assim, que a honra era deles, que a glória era deles. Mas Paulo disse: eu sou o Evangelho de Cristo. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele é um evangelho sem muitas arrudeias, ele é um evangelho direto, é aquele evangelho que anuncia verdadeiramente a salvação, é aquele evangelho que anuncia verdadeiramente a transformação, que não dá jeitinho, ou seja, é um jeito só, ele conserta, ele não arremedia. Então Paulo diz: esse evangelho não é segundo os homens. O evangelho que eu tenho anunciado, o evangelho que eu tenho defendido, como ele fala do versículo 9 até o versículo 10, é o evangelho que, deixando ele fluir na vida do sujeito, ele vai fazer a diferença. E aqueles homens ali, ou seja, a igreja ali, ela estava um pouco confusa com a chegada daqueles judeus que até conheciam, mas queriam introduzir coisas que não era necessário, que eram coisas que só trazia assim um ego aos homens. E Paulo diz: o evangelho de Cristo, ele é um evangelho diferente. E o evangelho que eu anuncio não é segundo os homens. É totalmente diferente. Então, esses homens aí, tem gente assim. Hoje não é difícil, nós temos visto e revisto pessoas que se colocam nessa posição de querer anunciar o evangelho, querer trazer a glória para si. Não é difícil, só ligar a televisão, buscar a internet, que você vai ver um montão, que não vale nem a pena a gente ver, porque realmente são pessoas que querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Mas nós sabemos, ou seja, Paulo nos ensina e nos alerta que nós devemos saber que o evangelho é único e exclusivamente de Cristo. Nós somos simplesmente transmissor do evangelho, transmitir o evangelho às pessoas que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a Jesus Cristo. Mas também podemos ver, irmãos, que o evangelho que Paulo recebeu, ele vinha de Cristo, ele não veio de outra coisa. Ele está falando do evangelho de Cristo, eu recebi. O versículo 12, ele vai nos ajudar a entender isso. Ele diz: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo, um dos apóstolos, ou seja, como os outros apóstolos, ele também recebeu diretamente de Cristo. Ele recebeu aquilo que realmente era necessário para que um apóstolo, ou seja, para que uma pessoa pudesse ser chamada de apóstolo. Hoje nós temos aí visto e ouvido muitos apóstolos, e que é apóstolo daqui, apóstolo dali, mas o verdadeiro apóstolo, ele aprende com o seu mestre. Então, quando o mestre tem capacidade de ensinar, ele ensina realmente e ele determina. Ou seja, o apostolado de Paulo vem de Cristo, é Cristo quem o instruiu, foi o próprio Cristo quem o deu esse título de apóstolo. Não teve negócio de homem transmitir isso. E ele deixa bem claro no versículo 2, que o evangelho, ou seja, ele não recebeu nada de homem algum, né? Porque não o recebi nem aprendi com homem algum. Tinha os outros apóstolos, mas os outros apóstolos não entraram nesse contexto. Os outros apóstolos, eles não ensinaram nada a Paulo. E depois nós vamos ver mais adiante, chega um momento nesse próprio livro que Paulo repreendendo a Pedro, um dos mais velhos do apostolado, mais velho que Paulo, mas sendo repreendido por Paulo. Por quê? Porque ele deixou de seguir alguns regimentos do evangelho, e Paulo agora chama ele a atenção porque ele está fugindo. E por que Paulo chamou a atenção? Porque Paulo teve essa autoridade, porque também teve a autoridade de Cristo. Ele recebeu dos homens essa autoridade de apóstolo, esse título de apóstolo, essa posição, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ver, irmãos, que nós, o que temos e o que somos, temos que entender que nós só podemos
ser e ter alguma coisa que vier de Cristo para ser realmente verdadeiros. Porque se eu receber alguma coisa de algum homem, não é verdadeiro, não é real. E precisamos ter essa consciência, né? Quer dizer, Paulo recebeu de Cristo, não recebeu dos outros apóstolos. Hoje nós vemos aí um monte de apóstolos formando outros apóstolos, enfim, transmitindo de homem para homem. Mas aqui a história de Paulo, ela era mais séria, ela era realmente como é. Então Paulo, ele busca a sua perfeição naquilo que ele faz. Ele trabalha, ele se desenvolve, ele olha para o Evangelho, ele vê que o Evangelho é perfeito. E por o Evangelho ser perfeito, ele busca conseguir essa perfeição, sabendo que tem as dificuldades diante das adversidades, ou seja, diante das fraquezas espirituais das igrejas pelas quais ele passou, ele anunciou o Evangelho. Nós encontramos lá em Corinto ele falando, né? Ele falando que teve problemas, aos romanos ele falando também de alguns problemas que teve. Enfim, todas as cartas você vai achar alguma passagem onde Paulo se queixa de alguma dificuldade. E dificuldade essa que deixava ele um tanto quanto constrangido, mas ele sempre buscando o alvo e sempre incentivando. O melhor é isso, é o incentivo que ele nos dá para nós buscarmos o nosso alvo, que é o nosso alvo, Jesus Cristo. Então, se nós não buscarmos esse alvo, nós não vamos ter. E por isso que ele diz, eu não aprendi idioma algum. Por eu ter aprendido diretamente Jesus Cristo, então eu busco a Jesus Cristo, o meu mestre. E nós, consequentemente, devemos seguir esses ensinamentos e essas diretrizes. Seguir essas diretrizes, né? de Paulo, o mestre, não a homens. Sabemos que temos que obedecer às nossas autoridades, não só autoridades políticas, mas também, em alguns casos, as autoridades políticas, mas as nossas autoridades eclesiásticas. Mas sabendo que eles também são homens e precisamos estar alerta para que não venhamos enveredar em alguns pontos. Até às vezes a pessoa bem intencionada, alguns erra por não estar atento. Mas tem aqueles que hoje nós já vemos por aí, que tem muitos que querem buscar título de si próprio, querem buscar título de outras coisas, querem ter autoridade, mas a autoridade que Paulo determina aqui, que Paulo mostra aqui no versículo 12, é que ele recebeu de Cristo. Ele não recebeu de homem algum. Esse evangelho, ou seja, ele recebeu foi de Cristo. E também podemos ver, irmãos, que Paulo expõe o desejo de ser perfeito ao anunciar o evangelho de Cristo. Quando você olha aí o versículo 13, né? Principalmente, ele vai trazer a seguinte informação: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Então, irmãos, quando ele expressa isso para aquela igreja, ele está dizendo o seguinte, que ele sempre busca a perfeição, ou seja, sempre buscou a perfeição em tudo que ele sempre fez. Ele, no judaísmo, ele buscava a perfeição. E ele deixa bem claro para a igreja. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Ou seja, ele tinha uma boa conduta, entre aspas, seguindo o judaísmo. Então, o que o judaísmo rezava, ele praticava fielmente. E ele descobriu que o judaísmo não era a verdade. Então, agora ele se volta para o evangelho e ele mostra para a igreja o tanto quanto ele é determinado. E isso, rapaz, é algo que é maravilhoso. Por quê? Porque que bom que a gente hoje tivesse crentes, principalmente esses crentes que viveram vida erradas e eram bem dedicados, que eles realmente fossem transformados e se dedicassem mesmo assim, ou seja, reconhecendo que que ele fazia um esforço tremendo para viver uma vida errada, e agora que ele conhece a Jesus Cristo, ele querer viver como Paulo queria viver. Paulo queria viver ardentemente, ele queria viver eficazmente na questão de anunciar o evangelho. Porque já ouviste, ou seja, vocês não têm dúvida de mim, do que eu era, e vocês veem como eu estou sendo agora, em outras palavras, então não tem que vocês ficarem tremendo ou temendo.
Vocês têm que olhar para Jesus Cristo. A colocação de Paulo sobre a questão dos irmãos ali da igreja de Gálatas que estavam se deixando levar por alguns que transtornavam o evangelho, né? Como nós vimos lá no início do capítulo, né? Então tem alguns que transtornavam e estavam se deixando levar. E Paulo agora chega e repreende severamente, por quê? Porque ele busca esse desejo, ou seja, ele é assim, de querer, ou seja, tudo que ele quer fazer, mesmo sabendo que a perfeição só existe em Jesus Cristo, ou seja, nesse mundo aqui é impossível o homem ser perfeito, mas ele busca se aproximar o máximo possível da perfeição. Então, como conseguir a perfeição? Com dedicação. Então, nós devemos nos dedicar ao máximo a Jesus Cristo, devemos nos dedicar ao máximo ao Evangelho de Jesus Cristo, à pregação, ao aprender, que é uma coisa interessante, né? Muitas vezes a pessoa diz, mas eu não tenho jeito, não levo jeito, não tenho isso, não tenho aquilo, mas ter dedicação em aprender, ter dedicação em louvar a Deus, ter dedicação em honrar o nome de Deus, honrar o Senhor. Então, é isso que Paulo nos ajuda e nos incentiva, porque ele incentivou a igreja dos Gálatas pessoalmente, ou seja, através da carta. Ele também teve que empurrar pessoalmente. Mas hoje, através da sua escrita, nos deixa um grande incentivo de a gente sermos dedicados. Em outrora fomos dedicados a outras práticas que não nos levava a lugar nenhum. E agora nós agora temos uma nova vida, sabemos onde essa vida vai nos conduzir, esse proceder, e por que não se dedicar um pouco mais do que nós se dedicava à antiga vida velha? Sermos melhor, mas buscarmos nos aperfeiçoar mais. Devemos fazer sim, porque é isso que Paulo está transmitindo àqueles homens, àquela igreja, e deixa o exemplo, deixa o incentivo, deixa o encorajamento. Então precisamos sermos encorajados com a palavra de Deus, com as palavras que Paulo escreve e nos ajuda, para nos ajudar a superar as nossas limitações. Somos limitados, temos limitações? Sim, temos, mas podemos superar. Como? Confiando no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos superar nenhuma limitação se a gente realmente não nos dedicarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos dedicar, estar realmente convicto que só nele é que nós vamos realmente ter a perfeição. Aqui temos muitas dificuldades, aqui temos muitos problemas, aqui temos muitos empecilhos, mas Paulo está dizendo o quê? Porque já ouviste falar, já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. E aí ele conclui, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então aquilo que ele destruiu, ele agora quer construir. Porque ele sabe que ele estava fazendo uma coisa errada e ele mudou de opinião. E aqui nós vemos também, por último, que Paulo quer continuar como antes, ao defender o Evangelho de Cristo. Ele dá o exemplo do que ele era e como ele tem desejo realmente. No versículo 14 ele diz o seguinte: na minha nação excedi em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. E muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. Então, irmãos, como ele chama a atenção no versículo 3 e encoraja, o versículo 14, ele diz que na minha nação excedia, e agora é um homem que excedia no pregar o Evangelho. Ele era excessivo, ele era um homem que ele não parava. Volto a repetir, quando você pega a história de Paulo, quando você pega as viagens de Paulo, onde ele chegava, onde ele entrava, historicamente você não vê Paulo chegar e estudar a área, estudar como é. Não, ele já chegava falando, pregando, anunciando. Então ele era um homem, assim, como ele me coloca, excessivo. Mas o que ele fazia antigamente, os excessos de antigamente, era contra a Deus, mas agora os excessos dele é a favor do Evangelho de Jesus Cristo. E isso nos ajuda, ou seja, nos encoraja a
cada dia estarmos buscando mais e mais anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos desistir, não podemos assim nos desanimar. É através dessas palavras, através dessas cartas, porque essa carta, ela foi Paulo que escreveu, mas ela veio de Deus para o coração dele, para que ele pudesse falar, incentivar, e hoje ela continua viva, falando nas nossas vidas. Então, isso é algo que nós precisamos estarmos firmados e olhando sempre para Jesus Cristo, porque só Ele é quem vai nos aperfeiçoar eternamente quando nós chegarmos na glória. Hoje, nós estamos na caminhada. Temos dificuldade? Tem. Temos necessidade? Temos, mas temos que manter firme, não desanimar, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustentáculo mais forte do que tudo que venha sobre nós. Então, devemos permanecer firmes, orando, clamando, agradecendo a Deus pelas suas infinitas misericórdias. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos fechar, encerrar essa programação com mais uma palavra de oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos da igreja. Pai, abençoa grandemente, fortalece a cada um, ó Deus, e guarda para os teus filhos, dando a noite debaixo das tuas santas e poderosas mãos, Pai. Abençoa grandemente as crianças, ó Deus, nos dá, Pai, condições assim de estarmos livres dessa epidemia e podermos voltarmos, ó Deus, às nossas atividades normais na igreja, louvando, adorando o Senhor, e também as programações, ó Pai, das outras igrejas, acompanhando todos, ó Pai, e assim estar juntos para ver o Teu reino crescer aqui na terra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, que Deus abençoe e tenham todos uma noite na santa paz do Senhor. Say